E as novidades, os destaques da política com ele, Arimatea Souza, boa noite. Boa noite, Anchieta, boa noite você, telespectador do Itararé Notícias. Não cessa a briga no Partido dos Trabalhadores em João Pessoa, apimentada por decisões judiciais. O capítulo do dia é a decisão do juiz Fábio Leandro, titular da Zona Eleitoral 64 de João Pessoa, que cuida também dos registros de candidatura, da homologação dos pedidos de registros de candidatura em João Pessoa. Ele decidiu reverter, suspender a intervenção que havia sido determinada pela Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores no Diretório Municipal de João Pessoa, que era presidido por Gilcélia Figueiredo. Essa decisão traz de volta ao comando partidário na capital do estado Gilcélia e cessam todas as determinações que foram adotadas pontualmente pela cúpula partidária em função da desobediência à orientação nacional para apoio à candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho à prefeitura de João Pessoa. Ricardo Coutinho, postulante pelo PSB. Em função dessa decisão, houve uma imediata reação da cúpula petista que considerou indevida a intromissão do juiz eleitoral nessa refrega interna do PT. De acordo com os advogados da direção nacional petista, se uma decisão dessa eventualmente tivesse que ser adotada, seria da competência da Justiça Comum e não da Justiça Eleitoral, uma vez que se trata de uma determinação de natureza burocrática e partidária e não de natureza eleitoral. Mas o fato é que a direção nacional do PT já está se movimentando para recorrer da decisão ainda em nível de Paraíba e, por enquanto, temos a fotografia de momento, Gilcélia Figueiredo, reconduzida ao comando partidário do PT em João Pessoa e seguindo adiante a candidatura de Anísio Maia à prefeitura da capital. A gente não consegue ainda dimensionar os reflexos dessa contenda interna no PT no período pós-eleitoral. Mudando de assunto, um pouco sobre economia. Temos ouvido falar muito sobre reajustes muito significativos em algumas cadeias produtivas. É o caso dos alimentos, o caso também do material de construção, vários materiais de construção, e eu conversei sobre esse assunto com o presidente do Sindicato da Construção Civil de Campina Grande, Helder Campos. Ele falou sobre as perspectivas de retomada das atividades de forma mais intensiva nesse segmento e também sobre essa inflação pontual no segmento material de construção, já chamada de inflação da Covid. Vamos conferir. Nós estamos passando pelo momento que superamos, haja visto que no início dessa pandemia, o cenário que estávamos vivenciando naquele momento era um cenário de incertezas, mas ao longo desse período, que já se passaram esses 7 meses praticamente, já superamos todos os obstáculos, praticamente temos hoje um bom incentivo para a aquisição da casa própria com essa política monetária que o governo implantou na redução das taxas de financiamentos bancários. Então isso está fazendo com que todo o setor ele comemore uma retomada bastante antecipada do que foi pensado no cenário do anúncio da pandemia. Alguns produtos da área da construção civil subiram de preço significativamente. Quais são os itens que mais preocupam em termos de elevação de preços? Olha, vários suplementos da cadeia da construção civil, realmente, elas sofreram, principalmente as commodities, né? O aço, o cobre, o alumínio, mas o cimento também, por sua vez, mas acreditamos
esperamos que haja ajustes de preços, talvez não tão quanto era aquele preço do início, mas eu acredito que isso foi causado inicialmente por aquele autoconstrutor que, por sua vez, está no momento de desocupação, quis fazer aquela sua reforma em suas residências. Então isso fez com que a procura por materiais de construções nas suas lojas e também pela paralisação de alguns setores da indústria que fizeram a suspensão dos contratos de trabalho. Então isso houve um desabastecimento nas lojas. Então, quando foram feitas as retomadas do próprio material para suprir os estoques, então houve esses reajustes. Mas estamos crentes e convictos que haverá uma redução nesses valores do material de construção. Olha, é bom lembrar que ainda nesse período de consolidação de candidaturas, tudo indica que nós teremos de 5 a 6 vereadores da atual legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande que não vão postular a reeleição, a recondução para a próxima legislatura. Isso significa, de antemão, a possibilidade aí concreta de uma renovação na Câmara Municipal de Campina Grande, dos seus ocupantes, da ordem aí de 50% a 70% nas eleições de 15 de novembro próximo. Mas é algo a ser consolidado ou comprovado à medida que se aproxime o reencontro com as urnas, que vai acontecer dia 15 de novembro. Para você, muito boa noite.